Olá, Jubilinha! O que você vai ter aí pro Dia dos Namorados na sua casa? Ou você tá pensando em sair para um jantarzinho fora? Independente da sua opção, vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu sei. Então eu coloquei assim o básico de vinhos, porque vinhos, minha filha, é um mundo à parte, sabe? Você pode estudar aí anos durante vinhos, né? Que você não vai saber tudo ainda. Mas, assim, para você chegar naquele restaurante, não fazer feio, ou para você fazer aquele jantarzinho em casa, assim, e também não fazer feio, não, né? Não zoar o barraco, sabe? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre vinhos, sobre até umas regras de etiqueta aí, que é pra gente também não, né, pagar mico de jeito nenhum. E deixar o seu momento mais romântico. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês, na verdade, é sobre o vinho em si. Porque tem gente que fala assim, eu não tomo vinho, que vinho me dá dor de cabeça. Então, seguinte, existem algumas pesquisas já referente ao tanino do vinho, que é uma substância que acontece lá na fermentação da uva. Que, na verdade, sabe quando você toma um golinho de vinho que faz a sua boca salivar, como se estivesse amarrando aqui, assim, com banana seca, sabe? Banana seca. Banana verde, sabe? Aquilo é o tanino. O tanino, em algumas pessoas, aquilo realmente dá dor de cabeça, né? Segundo os estudos que fizeram. Mas pode não ser o seu caso, minha amiga. Você pode estar tomando vinho com muito açúcar. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui um vinho que tá aberto já. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um vinho, chama TH, ele é do Chile, eu comprei no Chile agora. E ele é um Cabernet Sauvignon. Então ele é um vinho seco, né? Que a gente diz que é um vinho seco. E qual que é a diferença do vinho seco para aquele vinho doce, aquele vinho suave que, né, algumas pessoas tomam? Tem a colheita da uva, né? Eu sei que talvez pode ser uma história assim meio que você não quer saber, mas é bem rapidinho, só para você entender o contexto. Tem a colheita da uva e na colheita da uva eles pegam aquelas uvas que têm, né, uma maturação X, tem que ser assim no estado ideal para aquele produtor. Ele pega aquela uva, coloca ela para fermentar, como se fosse assim para estragar mesmo. E aí ela começa a fermentação. Na fermentação, parte do açúcar que tem já na uva, natural da uva, vira álcool. E aí o que diferencia o vinho doce do vinho seco? Quando você tem um vinho seco, como esse daqui, tem menos de 4% de açúcar residual, 4 gramas por litro, né? Tem menos de 4 gramas por litro de açúcar residual. Então, assim, é pouco açúcar, razoavelmente, por isso que ele fica mais sequinho. Quando você tem esse vinho doce, ele às vezes chega a mais de 25 gramas por litro de vinho. Então, amigo, se você tá tendo aquela ressaca no dia seguinte do vinho, você pode estar bebendo um vinho muito açucarado, capaz de dar até diabetes. Por que o pessoal fala que é mais chique tomar vinho seco do que vinho suave? Porque alguns vinhos suaves, principalmente no Brasil, e eu acho que talvez seja até a maioria deles, eles não são feitos com uvas viníferas, né, que eu acho que chama, que são uvas que são específicas para serem transformadas em vinho. E aí o que acontece? Às vezes eles têm que pôr uma adição extra de açúcar para ficar com aquele gostinho do paladar das pessoas que gostam do vinho suave, né? Aquele doce que desce assim na sua alma. Deu para compreender? Então, só para você entender, hoje vamos falar sobre vinho seco. E se você não é ainda um apreciador ou uma apreciadora de vinho, eu sugiro que você comece pelos vinhos secos. Muito melhor começar pelos vinhos brancos, e não é o caso desse, que eu já vou falar daqui a pouco. Aliás, pode até ser o caso desse, mas muito melhor que comece pelos vinhos brancos e pelos vinhos de sobremesa, que são um pouco mais suaves do que por um Cabernet Sauvignon desse daqui. Então, sobre vinho seco e vinho suave, tá ok, né? Continuamos. Vamos falar primeiro e mais rapidinho, se você vai até um restaurante. Existe uma coisa que eu acho que talvez quase todo mundo sabe, mas algumas pessoas não sabem, que chama rolha. Quando você vai no restaurante, você leva o seu próprio vinho, porque às vezes essa garrafa aqui, por exemplo, eu trouxe do Chile. No Chile, imagina que eu paguei, sei lá, 50 reais, né? Equivalente a 50 reais uma garrafa dessa. E aí essa garrafa eu posso levar para um restaurante que lá no restaurante está custando 200 reais. Então eu paguei 50, no restaurante custa 200 reais, só que eu tenho que pagar a danada da rolha. Rolha é o nome que eles dão ao serviço quando eles servem o vinho para você. Por quê? Aí a gente já entra numa outra questão. Um vinho, ele tem que ser servido a uma temperatura X, ele não pode ser servido quente, porque assim, primeiro que você não aprecia, segundo que não é agradável e terceiro que o produtor, ele coloca na garrafa a temperatura que o vinho tem que ser servido. Então assim, ele já fez vários testes, ele sabe que mais agradável ao paladar é na temperatura que ele colocou aqui.
Então aí você não quer, né, dar uma de boazona, de bonzão e tomar o vinho quente, né, filha? Quentão é só em julho. Em junho, né? Tô confusa. Se por acaso não tiver no rótulo essa informação, o vinho, esse vinho mais ou menos assim, que é um vinho tinto, né? Um vinho Cabernet Sauvignon, a gente toma a 18 graus mais ou menos. Então 18 graus, principalmente se você tiver num dia quente, ele vai estar suando assim, ó, vai estar geladinho. O que acontece? Quando você vai num restaurante que você paga a rolha, geralmente eles levam aquele balde, sabe, de gelo do lado da sua mesa e colocam o vinho pluf, lá dentro, que é para ele chegar na temperatura certa. Existe termômetro, eu até tenho um termômetro aqui que eu não achei para mostrar para vocês, mas você encaixa ele aqui na garrafa de vinho e aí ele fica mostrando qual que é a temperatura no termômetro mesmo. É necessário? Tão necessário isso, porque você vai com o tempo entendendo mais ou menos no seu paladar lá qual é a temperatura ideal. Mas o que é mais legal, aliás, não é mais legal, mas o que também é muito legal é que quando você chega no restaurante lá, naquela coisa mais romântica pra você, né, tomar um vinhozinho lá com seu namorado, com seu namorado, e aí eles colocam aquele baldinho de gelo, aquele negócio se torna muito romântico, né, filha? Muito romântico. E o que você pode fazer também, que também não é feio, não é pagar mico não, é falar assim, olha, eu queria o vinho numa faixa mais ou menos de, sei lá, R$60. Qual que você me indica? Não tem problema nenhum. Fora do Brasil, é muito comum, principalmente assim, Argentina e Chile, você comprar vinho por taça, você compra a copa de vinho, né, eles chamam. E aí sai, claro, muito mais barato, inclusive quando um vai beber o vinho e o outro não vai beber o vinho. É muito maravilhoso, porque você paga ali a sua tacinha de vinho, quer tomar outra, paga outra e pronto, não precisa comprar uma garrafa. Ou você compra meia garrafa, aquelas garrafas mais pequenininhas. Aqui no Brasil não é comum, geralmente ou você leva a sua garrafa ou você tem que comprar uma garrafa inteira. Quando você, no Brasil, você pode comprar a taça de vinho, tome muito cuidado, porque às vezes a pessoa, o restaurante abriu o vinho há muito tempo, porque não é comum aqui vender por taça. Então às vezes ele vendeu uma taça hoje e vai vender uma taça o mês que vem, e aí você acaba tomando aquele vinho que já não tá muito legal. E falando em vinhos que não estão muito legais, o que o garçom faz assim que ele chega na mesa com o seu vinho? Antigamente, eu via o garçom sempre oferecer o vinho pro homem tomar, experimentar, para ver se o vinho tá bom ou se ele não tá bom. Hoje em dia, eu já vi muito garçom perguntar quem quer experimentar o vinho. E eu acho isso de uma delicadeza maravilhosa, porque nem sempre é o homem que entende mais do que a mulher. E aí tudo bem, você vai falar, não, mas é porque o homem quer ser cavalheiro e ele quer saber se o vinho tá bom para depois oferecer pra mulher. Ok também, mas às vezes a gente entende de vinho e a gente quer saber se o vinho tá bom ou não. Uma feminista de plantão. Então agora eu vou arrumar aqui para vocês verem. Eu trouxe aqui uma taça, depois a gente vai falar sobre taças, tá? Mas eu trouxe essa taça aqui. E esse daqui eu ganhei de uma amiga minha, é da loja Imaginarium, ó. É uma garrafa que quando você abre tem várias coisinhas dentro. E aí eu queria falar sobre uma delas, que é esse biquinho aqui. Esse biquinho, ele é muito legal porque ele corta a gota, exatamente esse é o nome dele. Porque quando você faz um jantarzinho em casa, principalmente, que você põe aquela toalha maravilhosa e aí você põe o vinho, quando você sai, a gotinha fica escorrendo aqui na garrafa, até tuf, na sua toalha branquinha. Então, é para isso que serve esse equipamento. Você chuncha ele aqui no vinho. Ah, antes de eu falar isso, posso falar sobre a abertura de vinho? Esse daqui já tá aberto, não vou poder mostrar para vocês, mas nesse aqui que eu ganhei aqui da Imaginário, ele vem esse aqui, ó, esse abridorzinho. Para mim, esse abridor, que é igual a esse que eu uso aqui em casa, esse aqui, ó, ele é o melhor abridor que tem. Por quê? Você vai encaixar isso daqui lá na sua rolinha, vai colocar isso aqui lá no seu primeiro coisa da garrafa e vai puxar. Ele não é nada complicado. Eu não tenho um vinho aqui para abrir para vocês agora, mas eu creio que seja o melhor, na minha opinião. Ó, colocado na garrafa, quando você vai colocar na taça, ó, você põe e ele corta a gotinha do vinho. Não tem nenhuma gotinha escorrendo pela garrafa e não vai sujar sua toalhinha. Quando você chegar no restaurante, se for você a provar o vinho ou se for a pessoa que está com você a provar o vinho, o garçom ele vai colocar muito menos que isso daqui. Ele vai colocar bem pouquinho mesmo na taça. E já é a taça que você vai usar, não é uma outra taça. O que é para você ver? Primeiro, a cor do vinho, né? A cor do vinho, principalmente se ele tiver com a base dele, né? Essa parte aqui, vou ver se eu consigo mostrar. Com essa parte aqui muito mais clara do que o meio, alguma coisa errada pode estar acontecendo com esse vinho.
Existem vinhos que eles têm esse degradê? Existem. Só que são vinhos que já estão no barril há muito tempo, são vinhos mais envelhecidos, que você pagaria aí, sei lá, chutando uns 5 mil reais a garrafa. Você não está pagando 5 mil reais a garrafa? Então muito cuidado, que você pode estar tomando um vinho que já está vinagrado, que a gente fala, né? Que já está passado. Bom, então depois de servido aquele pouquinho de vinho que é só para você experimentar, este momento não é para você ver todas as notas frutais que tem no vinho, não é. Então assim, não passe vergonha. Você vai pegar a sua taça, você vai olhar a cor do vinho principalmente. A cor do vinho tá boa? Dá uma cheiradinha no vinho. Não é para ver nesse momento de quantas frutas você se lembra, é só para ver, o garçom tá ali esperando, entendeu? É só para você ver se está apto a ser tomado ou não. Depois você vai dar um golinho no vinho. Também não é muito legal, eu não acho muito legal você tomar todo o vinho, sabe? Virar, tipo, tá ótimo. Não, é meio deselegante. Então assim, você vai dar um golinho no vinho, mesmo porque você ainda não brindou com a outra pessoa. Você dá um golinho no vinho, olha pro garçom e fala assim, ó, tá legal. Ou, toma muito cuidado, se não tiver legal, gente, vocês estão pagando, tem que levantar a mãozinha e falar assim, olha, você pode provar também? Eu não tô achando muito legal. O cara vai provar, ele entende de vinho e ele já vai te falar se tá legal ou não. Você provou um golinho do vinho, falou assim, ó, tá legal? O cara vai colocar na taça, geralmente da outra pessoa, quando a outra pessoa for mulher, eles têm todo esse negócio, e depois vai colocar na sua taça também. Muito importante, não é elegante colocar vinho até encher a taça. É deselegantíssimo. Então, ele vai colocar mais ou menos um tanto assim de vinho, né? Depende muito do tamanho da taça. Geralmente no restaurante não são essas taças, são essas daqui, mas ele põe mais ou menos um tanto assim de vinho. Não vai achar que o cara é ridículo, que ele tá tentando ser mão de vaca e não quer que você tome todo o vinho, não é isso. É que realmente é mais elegante. Por quê? O vinho, ele entra em contato com o oxigênio agora e por isso que a taça ela é mais gordinha. Ele entra em contato com o oxigênio e ele vai liberando todos aqueles aromas de frutas que a gente sente. Então, por isso que as pessoas às vezes fazem assim, ó, no vinho, que é para mais locais do vinho, mais partes desse vinho que está aqui dentro, ter contato com o oxigênio. E aí, ó, você dá uma cheiradinha no vinho e provavelmente ele vai estar muito bom, igual esse meu tá aqui. Ainda falando em elegância, então imagina que você está lá no restaurante e você já foi servida ou servido com o seu vinho. E você sabe por quê que a taça é dessa forma, ela tem esse pescoção aqui, essa base? Porque tem algumas pessoas que eles seguram aqui o vinho, né? Então eles acham chiquérrimo. E tem novelas antigas que o pessoal segurava assim e ficava, né? Tipo pagando de gatinho. Isso não é legal, por quê? O vinho, ele tá sendo servido na temperatura certa, né? Pra ele. Tá vendo que a minha taça, ela tá meio suadinha? Não sei se dá pra ver. Ele está sendo servido na temperatura certa. Se eu ponho a mão aqui, eu estou esquentando o meu vinho. E aí, daqui a 5 minutos, ele já não vai estar mais na temperatura certa. Então, isso aqui foi feito exatamente para a gente segurar a taça, para não esquentar o vinho. Então, não foi à toa, filha. Então, não fica esquentando o seu vinho à toa. Uma outra forma de segurar também, que não tem nenhum problema, é pela base. Então, você pode aqui, ó, colocar 4 dedinhos em cima, embaixo, quer dizer, e um em cima, e aí a sua taça fica perfeitamente boa para ser segurada. É mais difícil você tomar assim, porque aí aqui pesa mais do que a parte de baixo, então você pode desequilibrar. Então você pode ficar segurando assim, enquanto tiver, sei lá, você tá numa festa, tá em pé, na hora de tomar, segura, né, certinho aqui com todos os dedinhos na alcinha, para tomar o seu vinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre taça. Então imagina que você tá na sua casa, né, no restaurante é isso. Se você tiver na sua casa, você pode comprar essas taças aqui, ó, que é muito mais legal para oxigenar o vinho, para você sentir mais aromas do vinho. Se você não tiver, você tem uma taça assim um pouquinho mais fechada, não tem nenhum problema também, né? Essa taça que seria mais ideal para um vinho tinto, mas não tem nenhum problema. Um vinho branco, a gente pode servir numa taça assim, ó, um pouquinho mais fechada. E essas taças aqui, é claro que elas são para espumante. Porque os espumantes, eles têm uma borbulha que vai subindo aqui nessa taça. Então, se você tem uma taça desse tamanho e você coloca um espumante, aquele gazinho da borbulhinha do espumante, ela vai embora. Então, nessa daqui, ele vai reter por muito mais tempo. A mesma coisa, espumante também tem uma temperatura, você não pode ficar segurando aqui embaixo, tem que segurar aqui na alcinha. Posso dar uma dicasinha agora sobre os vinhos e sobre as garrafas e coisa e tal?
Tem uma lenda que reza, que na verdade não sei se é verdade, mas vocês vão ver que faz algum sentido. Você não sabe se um vinho é bom ou se ele é ruim. Você chega no mercado, ele tá custando, sei lá, R$40. Aí você fala, puxa, pode ser que esteja numa promoção, né? Porque se um vinho for assim, R$20, R$30, você imagina que para você trazer um vinho importado desse para cá, sendo do Chile, sendo da Argentina, sendo da Europa, tem um custo. Se o vinho tá custando R$30, pode ser que ele não esteja muito bom e que o produtor lá falou assim, que porcaria, manda para qualquer lugar. Eles mandam para cá, a gente vai lá e compra, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Mas pode acontecer que seja um vinho bom também. Então tem uma dicasinha que pode dar certo, não vou falar que é 100% das vezes, que é você olhar o fundinho da garrafa. Dá uma olhada aqui, ó, nesse fundinho dessa garrafa. Tá vendo que ele é bem fundo? O que acontece? Essas garrafas aqui, elas são mais caras quando tem esse fundo, ela é mais cara para ser produzida. Então, provavelmente, e não é 100% certo, que o conteúdo do vinho que está aqui dentro, ele é um vinho melhor. Porque se o produtor, ele acreditou na garrafa e ele pagou mais caro na garrafa, ele não iria pagar uma garrafa cara para colocar, né, qualquer tranqueira de vinho dentro. Então, provavelmente, ele é um vinho melhor, mas também não é em 100% dos casos. Mas você pode olhar, você comprou um vinho bom, que você sabe que tem uma qualidade boa, e você provou e falou, nossa, que vinho bom, olha a bundinha do vinho, que ele vai estar numa garrafa dessas melhores. Um vinho bem baratinho, pode ver que a bundinha dele é bem rente, assim, ó, e não tem essa entrada. E essa entrada também serve para os garçons quando coloca aqui o dedo, que é para poder servir. Um outro tipo de vinho também que eu queria mostrar para vocês é o Late Harvest, esse daqui, ó. É vinho de sobremesa, que a gente chama. Maravilhoso para você comer com um bolinho de abacaxi, sabe? Bem geladinho e bem molhadinho. Isso aqui, minha filha, vai igual água, uma delícia. Você pode tomar esse vinho com uma taça desse tamanho, ou você pode tomar até com uma tacinha assim, ó, pequenininha. Porque ele é quase um vinho licoroso, sabe? Então, assim, ele não é para ser tomado em grande quantidade, mesmo porque você pode até ficar com uma dorzinha de cabeça depois. Ele não tem adição de açúcar, mas o que acontece? Quando o produtor vai fazer esse vinho, ele deixa a uva mais tempo para ser colhida. Então, pensa que quase vai virando uma uva passa, fica bem madura. Você já colocou uma uva na boca bem madura? Quando você deixa madurar muito, ela fica mais doce. E é aí que acontece aqui. Ele fica mais doce, é um vinho muito gostoso de ser tomado, mas ele não é harmonizado com a comida, geralmente, com a comida salgada. Você pode tomar ele como um aperitivozinho, ou você pode tomar ele com a sobremesa, que com um bolinho de abacaxi fica delicioso. Tá vendo que ele é menorzinho? A garrafa dele, ó, em comparação à outra, ela é bem menor. E provavelmente ele foi o mesmo valor ou até mais caro. Porque na colheita dessa uva, muita uva se perde, né? Porque eles deixam lá um tempão, que é para ela ficar bem madurinha, mas tem algumas que apodrecem e não pode ser usada. Então esse vinho é um pouco mais caro. E como ele vem menos, a gente até não toma, né, muito de uma vez. E ele também é doce, então não é para ser tomado muito de uma vez. Mas é delicioso e eu recomendo. Se você quiser saber um pouquinho sobre harmonização, sabe? Qual vinho tomar com qual comida, eu vou deixar um link aqui embaixo sobre isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas se você quiser que a gente converse um pouquinho sobre isso também, eu faço um outro vídeo para vocês falando sobre como harmonizar, tá? Um básico de harmonização. Se você quiser, deixa o seu joinha nesse vídeo e deixa um comentário aqui embaixo. Por favor, o próximo vídeo. Hashtag o próximo vídeo. Que eu juro que eu faço, certo? Feliz Dia dos Namorados para vocês. E eu vou ficar aqui com o meu vinhozinho. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e acompanha aí o meu Dia dos Namorados. Eu ainda não sei o que eu vou fazer direito, mas eu pretendo fazer alguma coisa bem especial. Beijo!